Antes do rugido da guerra ecoar pelos campos de Judá, antes mesmo da poeira levantar sob os cascos dos cavalos inimigos, houve silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio que antecede uma decisão divina. Asa, o rei menino, não herdou apenas um trono, herdou uma nação quebrada. Idolatria enraizada, alianças profanas. Um povo distraído com o coração longe do Deus de seus pais. Enquanto reis vizinhos empilhavam armas, Asa empilhava orações. Enquanto os generais afinavam lanças, Asa afiava a fé. Foi ainda jovem que ele olhou ao redor e viu o caos nos altares, os postes ídolos erguidos como afronta ao céu. Ele poderia ter ignorado, acomodado ou até usado a política como desculpa, mas escolheu o impossível: recomeçar. Um rei que derruba ídolos e reconstrói o altar. Um jovem que tira até a própria avó do trono por fidelidade a Deus. Sua coragem não estava nos músculos, mas na alma. Sua arma não era o escudo, era a obediência. Durante os 10 primeiros anos de seu reinado, Judá conheceu a paz. Mas não foi uma paz passiva. Asa não descansou. Ele limpou a terra, restaurou o culto, convocou o povo, reorganizou os levitas, reavivou o pacto com o Eterno. E enquanto todos viviam como se nada fosse mudar, Asa preparava seu povo espiritualmente, como quem sabe que toda calmaria é ensaio para a tempestade. E ela veio, Zerá, o etíope, 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra, um exército que escurecia o horizonte. Asa tinha pouco mais da metade. Em termos humanos, derrota certa. Mas Asa não era humano comum. Ele parou, dobrou os joelhos e orou. Senhor, para ti nada é impossível, com muitos ou com poucos. Essa oração não era protocolo, era escudo, era espada, era guerra. Uma guerra invisível, onde um rei sozinho moveu o céu inteiro. E então, Deus respondeu. Mas antes da resposta vir, havia fé. Aquela fé que se planta na oração e floresce no campo de batalha. Asa levantou-se da oração como quem já venceu. Seus soldados viram o rei ajoelhado e entenderam. A vitória não vem da lança, mas do Senhor. O impossível foi vencido antes do primeiro golpe. Quando Deus luta, até o maior exército foge. E foi isso que aconteceu. 1 milhão de inimigos se virou em retirada. Confusão, pavor, derrota sem explicação humana. A terra que seria invadida foi abençoada, e os campos dos inimigos viraram campos de colheita para Judá. A Bíblia diz que Asa colheu o que não plantou, tomou camelos, tendas, riquezas. Mas o maior prêmio não foi material, foi o testemunho. Asa agora não era só um rei, era o símbolo vivo de que Deus honra quem confia. Judá teve 35 anos de paz após aquela batalha. Mais de 3 décadas de prosperidade, porque um rei decidiu ajoelhar quando todos esperavam que ele lutasse. E esse mesmo Deus ainda procura asas hoje. Pessoas que, diante do impossível, escolhem confiar. Que não precisam ver para crer. Que ajoelham antes de levantar a espada. Que entendem que a oração não é a última opção, é a primeira linha de ataque. Talvez você esteja enfrentando seu Zerá. 1 milhão de problemas, uma multidão de medos e só 580 mil motivos para desistir. Mas Asa te lembra, não é o número, é a fé, não é a lógica, é o joelho no chão. Porque quem se ajoelha diante de Deus, permanece de pé diante de qualquer exército. A paz que durou 1 década era como o silêncio antes da tempestade. Enquanto as cidades cresciam e os campos floresciam, um rugido distante começava a ecoar do sul. Era Zeraque, o etíope, vindo com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Um número tão absurdo que até o chão parecia estremecer só com a marcha daquele exército. Asa tinha apenas 580 mil homens. Guerreiros valentes, sim. Mas diante de uma força tão esmagadora, eles pareciam formigas desafiando um elefante. E o mais curioso, Asa não tremeu. Ele não recuou, não buscou alianças, não tentou comprar tempo. Ele marchou até a planície de Maressa e ali, entre o barulho dos cavalos e o brilho ameaçador dos escudos inimigos, ele fez o impensável. Parou,
se ajoelhou e orou: Senhor, para ti não faz diferença ajudar com muitos ou com poucos. Em teu nome, viemos contra essa multidão. Essa oração não foi só palavras, foi um ato de guerra espiritual, um grito silencioso que moveu o céu. Ele não pediu glória, pediu socorro. Ele não exigiu vitória, declarou dependência. E foi exatamente isso que virou o jogo. O inimigo avançava confiando em números. Asa se firmava em um nome: o Senhor dos Exércitos. Naquele momento, o céu se moveu. A Bíblia diz: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, e eles fugiram. Não houve tática genial. Não houve arma secreta. Foi intervenção divina. O Deus que viu o coração de Asa no secreto, respondeu em público. O impossível aconteceu diante de todos. E mais, os inimigos fugiram, e Asa os perseguiu até Gerar. Não só venceram, como colheram os despojos: gado, tendas, riquezas. O povo que orou colheu. A fé deu frutos. A coragem trouxe colheita. Aquele que ajoelhou antes da batalha voltou de pé com honra. Essa vitória não foi só militar. Ela reconfigurou a fé de um povo. Mostrou que o impossível não é obstáculo para Deus. É cenário. Que quando tudo parece perdido, o céu ainda tem planos. E que um coração quebrantado move mais do que 1000 espadas afiadas. Você pode estar hoje diante de um exército de problemas. Dívidas, diagnósticos, traições, angústias. Mas se você se posicionar como Asa, se ajoelhar antes de reagir, se entregar antes de resistir, orar antes de atacar, então o mesmo Deus que respondeu naquela planície pode responder aí onde você está. A fé que vence não é barulhenta, é dependente, não exige, se entrega, não manipula, confia. O segredo de Asa não foi a quantidade de soldados, foi a qualidade da sua rendição. E por isso Deus lhe deu não só a vitória, mas 35 anos de paz. Um legado construído em oração. Uma história que até hoje ecoa como um convite: se ajoelhe antes de lutar. Porque quem luta com o céu, nunca luta sozinho. Os dias que seguiram a vitória em Maressa foram marcados por algo raro em tempos de reis e guerras: paz. 35 anos sem batalhas, sem invasores, sem medo. Mas essa paz não foi um intervalo aleatório. Foi um dom, uma colheita direta da fé de um rei que escolheu confiar em Deus quando tudo dizia o contrário. Asa poderia ter descansado, poderia ter se acomodado no trono, vivido da glória passada, sustentado seu reinado apenas com memória. Mas não. Ele entendeu o princípio que muitos esquecem. A maior batalha de um líder começa depois da vitória. É quando tudo está calmo que a alma pode se desviar. É quando a guerra externa cessa que as guerras internas começam. E Asa, mais uma vez, fez o certo. O capítulo 15 de 2 Crônicas nos mostra algo poderoso. Enquanto tudo ia bem, Deus enviou o profeta Azarias para falar com o rei. Não foi uma repreensão, mas um aviso. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, mas se o deixardes, ele vos deixará. Era um lembrete, um chamado à constância, porque o perigo da bênção é esquecer o abençoador. Asa não ignorou a voz do profeta. Pelo contrário, respondeu com ação. Convocou todo o povo, reuniu todos em Jerusalém. E ali, com ofertas, sacrifícios e juramento, o povo reafirmou sua aliança com o Senhor. Não foi apenas um ato cerimonial, foi um pacto nacional. Eles prometeram buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. E a Bíblia diz: buscaram ao Senhor e ele se deixou achar. O resultado? Paz ao redor, não apenas interna. Os reinos vizinhos pararam de atacar. Deus colocou temor em seus corações. Era como se uma muralha invisível tivesse sido erguida ao redor de Judá. Uma nação que ora é uma nação protegida. E mais uma vez, Asa foi além. Ele não apenas incentivou o povo, ele deu o exemplo. A Bíblia diz que ele removeu Maacá, sua avó, da posição de rainha-mãe por causa de sua idolatria. Imagine o peso dessa decisão. A mulher que o criou,
que sentou ao seu lado durante sua infância, que o acompanhou até o trono, agora removida por causa de um altar pagão. Isso é fidelidade radical. Asa não permitia que o sangue falasse mais alto que a aliança com Deus. Era como se ele gritasse ao povo: aqui, ninguém está acima da santidade, nem mesmo minha própria casa. E Deus honrou essa postura. A Bíblia registra que Asa teve paz até o 35º ano do seu reinado. 3 décadas de estabilidade, crescimento, reverência. Um tempo em que o povo prosperou espiritualmente, as famílias se fortaleceram, a adoração foi restaurada e Deus era o centro de tudo. Mas como toda grande história bíblica, o teste final viria. Não com espadas, não com cavalos, mas com algo muito mais sutil: confiança. A próxima crise viria disfarçada. Não seria como Zeraque, o etíope, com seu 1 milhão de soldados. Seria um conflito com Baasa, rei de Israel. Um embate político, uma tensão entre reinos irmãos, um bloqueio nas fronteiras. E nesse novo cenário, Asa tomaria uma decisão que mudaria tudo. Ele olharia para o ouro e esqueceria a oração. O tempo de paz já durava 35 anos. Judá prosperava, o povo vivia em segurança e o nome de Asa era lembrado como o do rei que confiou em Deus e venceu. Mas quando a estabilidade dura tempo demais, o coração humano corre um risco silencioso: o de achar que já não precisa mais depender tanto assim do céu. Foi nesse contexto que o inimigo se aproximou. Baasa, rei de Israel, o reino vizinho, que havia se dividido após Salomão, começou a se mover contra Judá. Mas desta vez, o ataque não era uma invasão escancarada. Era uma guerra fria, estratégica, um bloqueio comercial. Baasa construiu Ramá, uma fortaleza na fronteira entre os reinos. Era uma armadilha. Nenhum cidadão de Judá poderia entrar ou sair livremente. O objetivo era asfixiar Judá aos poucos, enfraquecer a economia, cercar Asa sem guerra. E aqui começa o verdadeiro teste. Diante do cerco, Asa não recorreu à oração como antes. Não convocou o povo ao templo, não buscou o Senhor como havia feito contra o exército de 1 milhão. Em vez disso, olhou para os cofres do templo e fez um acordo com o rei da Síria. Ele tirou prata e ouro da casa do Senhor e enviou como suborno a Ben-Hadad, rei da Síria. Pediu para que ele rompesse sua aliança com Baasa e atacasse Israel por outra frente. A ideia era simples: se Israel estivesse ocupado com um inimigo ao norte, abandonaria o bloqueio ao sul. E deu certo. Ben-Hadad atacou. Baasa recuou. Asa destruiu Ramá e com as pedras da fortaleza reconstruiu 2 outras cidades. Vitória? Aos olhos do mundo, sim. Aos olhos da política, sim. Aos olhos de Deus, não. Porque Asa trocou a confiança pela estratégia. Trocaram-se joelhos dobrados por alianças humanas. E Deus não se calou. O profeta Hanani foi enviado a Asa com uma mensagem dura, direta, corajosa. Por que confiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus? Perderás a guerra. E mais, no passado, o exército etíope e os líbios não eram muito mais poderosos? E o Senhor não te deu vitória? Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Mas Asa não ouviu. Aquele que um dia rasgou os altares pagãos, agora rasgava sua própria história. A Bíblia diz que ele se enfureceu com o profeta. Mandou prendê-lo, perdeu a mansidão, perdeu o foco, perdeu a essência. O homem que começou como reformador agora estava se tornando um rei comum. E os anos seguintes só confirmariam isso. Asa começou a oprimir parte do povo. Os registros mostram que ele se tornou mais rígido, mais duro. E então veio a doença. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atingido por uma enfermidade nos pés. A Bíblia é específica. Era muito grave, mas mesmo em sua doença, não buscou o Senhor, mas os médicos. Não há nada errado em buscar ajuda médica, mas aqui, a Escritura revela algo mais profundo. Asa estava espiritualmente distante. Ele deixou de recorrer a Deus mesmo nos momentos de dor. Aquele que outrora venceu orando agora padecia calado. E assim, 4 anos depois, ele morreu.
Depois de 41 anos no trono, Asa foi enterrado com honra, sim. Mas sua trajetória carrega uma lição eterna. Aquele que começa com oração, deve terminar com oração. O que começa com fé, não pode se deixar levar pela lógica apenas. O segredo não está em vencer uma batalha, mas em permanecer fiel até o fim. A história de Asa não é só sobre guerra e paz. É sobre constância. É sobre não se esquecer de quem te deu a vitória quando o campo estava contra. É sobre não trocar o altar pelo trono, nem a fé pelas alianças políticas. É sobre terminar como começou, de joelhos. E talvez, nesse momento, Deus esteja te lembrando disso. Porque há muitos que já viveram milagres, mas hoje confiam no ouro. Muitos que já viram o impossível acontecer, mas agora calculam demais, negociam demais, dependem demais dos homens. A pergunta que ecoa da vida de Asa é: você ainda depende do céu? Ou já aprendeu a viver no automático, com a bênção que um dia recebeu? Asa nos ensina que não basta orar na guerra. É preciso continuar dependendo de Deus na calmaria, porque o maior teste da fé é a paz. A morte de Asa deixou um legado ambíguo. De um lado, o rei que ousou confiar em Deus contra 1 milhão. De outro, o homem que se afastou do altar e terminou sem buscá-lo. Mas a história não termina ali. Porque após Asa, quem assume o trono é seu filho, Josafá. E aqui começa um novo capítulo, um que carrega as consequências do pai, mas que também revela algo poderoso sobre o ciclo da fé. Josafá cresceu vendo o que a fé pode fazer. Ele era jovem quando presenciou o milagre de Maressa. Ele viu o pai orando enquanto o exército etíope marchava. E viu também os dias sombrios, quando Asa começou a se afastar. Ele aprendeu com o exemplo e com o contra-exemplo, e decidiu trilhar um caminho diferente. Logo no início do seu reinado, Josafá fez o que seu pai havia feito no começo. Removeu os altares, purificou as cidades, enviou levitas por toda Judá para ensinarem a lei do Senhor. Foi um renovo, um retorno às origens. O povo, que já havia experimentado avivamento uma vez, agora via uma segunda onda, e Deus respondeu. A Bíblia diz que o terror do Senhor caiu sobre todas as nações ao redor. Nenhum inimigo ousava atacar Judá. Os filisteus traziam tributos. Os árabes enviavam presentes. Josafá prosperava. Ele construiu cidades fortificadas, reorganizou o exército e, mais uma vez, Judá viveu anos de estabilidade. Mas a pergunta que pairava no ar era: Josafá vai repetir os erros do pai? Ou vai manter-se no altar? No início, tudo indicava que ele seria diferente. Mas o coração humano é complexo. E Josafá cometeu um erro sutil, porém fatal. Ele fez aliança com Acabe, rei de Israel. Um homem perverso, casado com Jezabel, um casal símbolo da idolatria e perseguição aos profetas. Josafá deu seu filho em casamento à filha de Acabe. Uma aliança política, estratégica. E por causa disso, entrou em batalhas que Deus nunca mandou. Se envolveu em guerras que não eram suas. E quase morreu por causa disso. Só foi salvo porque, mesmo no erro, ainda tinha um coração voltado ao Senhor. Na batalha contra Ramote e Gileade, Acabe morre. Josafá volta para casa envergonhado. E o profeta Jeú o confronta. Você ajuda os ímpios e ama os que aborrecem ao Senhor? Uma palavra dura, mas necessária. Porque mesmo os que servem a Deus, às vezes se distraem com alianças perigosas. Mas Josafá, diferente de Asa, ouve, se arrepende e volta à reforma. Reconduz o povo à justiça, organiza os juízes, dá ordem para que tudo seja feito com temor. E então, mais uma vez, o inesperado acontece. Os moabitas e amonitas se unem para atacar Judá. Um exército enorme se aproxima. Mais uma vez, Judá está diante de um mar de soldados. E mais uma vez, a resposta não é espada, é oração. Josafá reúne todo o povo no templo. Homens, mulheres, crianças, todos em jejum. E então ele ora. Uma oração que ecoa as palavras de Asa, mas agora com uma nova dimensão. A fé coletiva. O povo inteiro está diante de Deus dizendo: em nós não há força contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti.
Essa frase é uma das mais poderosas de toda a Escritura, porque ela mostra o centro da fé verdadeira, reconhecer a incapacidade humana e, ao mesmo tempo, firmar os olhos na suficiência divina. Então vem a resposta. Um levita chamado Jaziel é tomado pelo Espírito e profetiza: Nesta peleja não tereis que pelejar. Ponde-vos em pé, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O povo adora. Os músicos vão à frente do exército. Louvores são a primeira linha de batalha. Eles não marcham com medo, marcham com cânticos. E enquanto cantam, Deus age. A Bíblia diz que o Senhor colocou emboscadas entre os inimigos. Eles começaram a se confundir, lutaram entre si, se destruíram sozinhos. Quando Judá chegou ao campo de batalha, não havia o que lutar. Só havia corpos e despojos. 3 dias colhendo riquezas. A vitória foi total, mas não foi militar, foi espiritual. Foi o resultado de um povo que voltou ao altar, que reconheceu o erro, que restaurou a confiança, que fez da fé sua estratégia. Josafá nos mostra que mesmo quando erramos, ainda há caminho de volta, que alianças erradas podem ser desfeitas, que a oração ainda move o céu e que às vezes Deus responde com silêncio, outras vezes com guerra, mas sempre com fidelidade. Com a vitória sobrenatural sobre os amonitas e moabitas, Josafá consolidou seu reinado como um dos mais emblemáticos de toda a história de Judá. Era mais que um rei, era um adorador. Seu trono não era sustentado por ferro, mas por fé. Não era cercado por política, mas por louvor. E isso fez de sua liderança um marco. Mas como todo ser humano, mesmo os mais tementes a Deus têm áreas frágeis. Depois da vitória, veio o reconhecimento. E com o reconhecimento, uma nova tentação. As alianças humanas disfarçadas de sabedoria. Josafá, apesar de ter aprendido com o erro de se aliar a Acabe, volta a cometer um deslize semelhante. Ele se une ao filho de Acabe, o rei Acázias, para uma expedição comercial marítima. Os dois construiriam navios para buscar ouro em Tarsis. Parecia apenas um projeto econômico. Nada bélico, nenhuma guerra. Mas Deus não vê apenas intenções. Ele vê alianças. E ele já havia deixado claro que parceria com os ímpios traria juízo. E trouxe. A Bíblia diz que o Senhor quebrou os navios antes mesmo que saíssem do porto. Todos os navios foram destruídos em Etzion-Geber. O que era para ser lucro virou perda. O que era para ser expansão virou frustração. Josafá não morreu na batalha, mas perdeu na negociação. E isso nos ensina algo profundo. Às vezes não é no campo de guerra que Deus prova a nossa fidelidade, mas na calmaria das decisões. Ele quer saber se confiamos nele só quando tudo aperta, ou também quando tudo parece estar indo bem. Mesmo assim, Josafá termina seus dias em paz. Morre honrado, reconhecido como um rei justo, um reformador que quase caiu, mas soube se levantar. Seu legado inspiraria futuras gerações, mas também traria consequências familiares, pois seu filho Jeorão, criado sob a influência de Jezabel, fruto da aliança que Josafá fez com Acabe, se revelaria um rei perverso, idólatra, assassino. O erro de um relacionamento mal feito floresceu na próxima geração. E isso revela outra camada da história, que decisões tomadas hoje em nome da conveniência podem custar caro para os filhos amanhã. Josafá foi um homem de fé, mas mesmo homens de fé precisam vigiar suas alianças. Apesar de tudo, sua história nos deixa um chamado. Mesmo quando erramos, mesmo quando nos unimos a quem não deveríamos, há espaço para arrependimento, para volta, para restauração. E a fé, quando colocada novamente no centro, pode não apenas salvar, mas redefinir um destino. Josafá mostra que Deus não busca perfeição inabalável. Ele busca corações que sabem voltar, que sabem dobrar os joelhos novamente, que sabem dizer: Senhor, em nós não há força, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E talvez esse seja o grande segredo da continuidade da fé. Não errar menos, mas voltar mais rápido. Não ser impecável, mas ser ensinável. E Josafá foi isso, um rei que sabia ouvir a voz de Deus, até mesmo quando essa voz vinha como repreensão.
A história de Asa e Josafá forma um ciclo: pai e filho, fé e queda, reforma e tentação, batalha e adoração. E, acima de tudo, a lembrança de que o trono é apenas um detalhe quando o verdadeiro governo está nas mãos do Altíssimo. Mesmo depois da morte de Josafá, os ecos da sua fé continuaram reverberando em Judá, mas também ecoaram suas alianças equivocadas. O povo agora vivia sob o reinado de seu filho Jeorão, um homem que herdou a coroa, mas não o coração. Ao invés de seguir o caminho do pai, Jeorão escolheu seguir os passos de sua esposa, filha de Acabe e Jezabel. E isso custaria caro para todo o reino. A Bíblia é direta. Jeorão matou todos os seus irmãos assim que subiu ao trono. Estabeleceu um reinado de terror, instituiu a idolatria de forma oficial e levou o povo de volta aos altares de Baal. O que Asa e Josafá haviam destruído com lágrimas e coragem, Jeorão reconstruiu com sangue e arrogância. Tudo por influência de uma aliança errada, um casamento que parecia estratégico, mas que era uma sentença silenciosa. Judá, antes próspera, agora gemia. A bênção havia se retirado. Os inimigos começaram a cercar novamente. As cidades fortificadas não resistiram. Os filisteus e os árabes invadiram o território, saquearam o palácio, levaram seus bens e até os filhos de Jeorão. Apenas um sobreviveu: Acasias. E Deus ainda trouxe juízo pessoal sobre o rei. Jeorão foi acometido por uma doença incurável nos intestinos. E o texto bíblico diz que morreu sem ser querido, sem honra, sem sepultura real. E se foi sem deixar saudades. Um fim trágico para quem começou cercado de promessas, mas escolheu a desobediência. Essa parte da história revela algo profundo. A fé não é hereditária. Pode-se herdar títulos, castelos, coroas, mas não se herda relacionamento com Deus. Cada geração precisa fazer sua escolha. Cada coração precisa decidir a quem vai servir. O legado de Josafá não impediu a queda de Jeorão, porque fé não é transferida, é construída. E ainda assim, mesmo em meio a tanto caos, Deus preserva uma chama, uma linhagem, um fio de esperança. Acasias assume o trono, mas também anda nos caminhos perversos da casa de Acabe. E mais uma vez, o ciclo de idolatria continua, até que uma revolução inesperada explode. A entrada em cena de uma mulher improvável, Atalia, mãe de Acasias, tenta usurpar o trono e exterminar a linhagem real. Mas no meio da tentativa de genocídio real, Deus levanta Joás, um bebê escondido durante 6 anos no templo, protegido por Joiada, o sacerdote. Um bebê que simbolizava a promessa. Deus sempre preserva uma semente. Ainda que os reis falhem, que os pais errem, que as gerações se corrompam, Deus guarda a sua aliança. Essa é a mensagem que atravessa todos esses reinados. O homem pode cair, mas Deus permanece fiel. Ele levanta reis, depõe reis, julga, corrige, mas sempre salva um remanescente. E é nesse fio invisível de graça que a história segue até chegar em Jesus, o descendente de Davi, a raiz de Jessé, o rei que nunca falha. Olhando para Asa, Josafá, Jeorão, Acasias e Joás, vemos um ciclo completo: reforma, fidelidade, queda, juízo, esperança. É o retrato da própria humanidade, mas também é o retrato da misericórdia divina. Deus nunca desiste de escrever uma nova página, mesmo quando as anteriores foram manchadas. E talvez essa seja a maior lição de todas. Não importa o caos, se Deus ainda está escrevendo. O tempo passou, e aquele bebê escondido no templo, Joás, cresceu. Por 6 anos, enquanto Atalia reinava com mãos de ferro, o verdadeiro herdeiro ao trono de Davi era cuidado, instruído e protegido em segredo. Ninguém sabia que ali, no coração do templo, Deus estava cultivando o futuro de Judá. Não era um guerreiro, nem um profeta, nem um general. Era uma criança. E com uma criança, Deus iniciaria mais uma reviravolta. No 7º ano, Joiada, o sacerdote, entendeu que o momento havia chegado. Ele reúne os capitães, os levitas, os guardas. E em um ato de coragem e fé,
coloca Joás no trono, unge-o como rei e declara diante de todos: viva o rei! Atalia, ao ouvir os gritos, corre ao templo e vê a cena. Seu poder estava ruindo, e ali, no lugar onde deveria ter buscado a Deus, ela encontra o juízo de Deus. Atalia é executada. A idolatria é varrida do templo. Os altares de Baal são destruídos. E Joás, ainda menino, se torna rei. Durante os anos em que Joiada esteve vivo, Joás reinou com justiça. Reconstruiu o templo, restabeleceu a adoração, convocou o povo de volta à aliança. Era como se Judá respirasse alívio depois de décadas de sufoco. Mas o coração do rei estava mais ligado ao sacerdote do que ao Deus do sacerdote. E essa diferença se revelaria cruelmente após a morte de Joiada. Sem a presença do mentor, Joás começa a se afastar. Houve maus conselheiros. Cede à influência de líderes corruptos. Permite que a idolatria retorne. E pior, quando o próprio filho de Joiada, Zacarias, profetiza contra os pecados do povo, Joás consente que ele seja apedrejado, dentro do pátio do templo. Um rei que havia sido salvo pelo templo, agora o profanava com sangue inocente. A Bíblia diz que Joás não se lembrou da bondade de Joiada. E por isso, seu fim foi semelhante ao dos que o antecederam. Ferido por conspiração, morto em sua cama, enterrado sem honra entre os reis. De rei reformador a traidor da aliança. De esperança de Judá a instrumento de ruína. Tudo porque seu relacionamento com Deus não era direto, mas mediado. Enquanto Joiada vivia, ele obedecia. Mas quando ficou só, revelou onde estava sua raiz. Essa parte da história é um alerta poderoso. Fé terceirizada é fé vulnerável. Não basta seguir a Deus porque um líder nos influencia. Não é suficiente viver com base na espiritualidade dos outros. Em algum momento, Deus vai pedir que a nossa fé fique de pé sozinha. E se ela não tiver raiz própria, ela cai. Como Joás. E mesmo assim, Deus não desiste. Cada queda revela sua justiça, mas também prepara o caminho para a próxima chance. Porque ao longo de toda essa linha do tempo, Asa, Josafá, Joás e tantos outros, existe um fio de ouro ligando tudo. A promessa de um rei eterno, justo, incorruptível. Um rei que não se desvia, não se corrompe, não se esquece da aliança. Um rei que não apenas livra do inimigo externo, mas transforma o coração do inimigo interno. Essa esperança ainda está viva. Porque, diferente dos homens, Deus é fiel mesmo quando nós falhamos. E por mais que Judá oscilasse entre obediência e pecado, entre avivamento e apostasia, a promessa seguia firme. Porque o trono de Davi não era apenas um trono humano. Era o anúncio de um trono eterno, de um reino que viria e que já chegou. A vitória de Asa sobre Zera, o etíope, não foi apenas um marco bélico, foi uma redefinição espiritual de uma nação inteira. O povo de Judá não voltou apenas com os braços carregados de despojos, mas com o coração carregado de reverência. O Deus de seus pais não era mais apenas um nome nos cânticos antigos. Ele havia se manifestado. Era real, presente, poderoso e atento. Foi nesse clima de milagre vivido que o profeta Azarias se levantou. Como uma tocha nas mãos do Espírito, ele veio ao encontro de Asa com uma mensagem que marcaria o próximo ciclo do reinado. O que ele disse está em 2 Crônicas 15, versos 1 a 7. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Era uma exortação, mas também um pacto, um alerta claro. A fidelidade precisava ser contínua. Não bastava buscar a Deus na guerra e esquecê-lo na paz. Azarias lembrou ao povo que havia tempos em que Israel estivera sem Deus, sem sacerdote, sem lei, e que isso os levou ao caos. Mas agora era diferente. Agora, Asa tinha uma escolha. E Asa escolheu continuar. Sua resposta foi mais radical que antes. Ele reuniu todo o povo em Jerusalém. Homens, mulheres, crianças. Todos. E ali, sobre os restos do que um dia foi idolatria,
firmaram uma aliança. Fizeram um juramento em voz alta, que buscariam ao Senhor de todo o coração e alma. E para selar isso, ofereceram em sacrifício 700 bois e 7.000 ovelhas, do despojo que haviam tomado. Era mais que uma cerimônia, era um renascimento. A Bíblia diz que houve alegria, porque buscaram ao Senhor de todo o coração, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. Uma nação inteira encontrou descanso porque um jovem rei escolheu colocar Deus acima de tradições, acima de política, acima de medo. Mas o roteiro de Asa ainda tinha curvas. 35 anos se passaram em paz, como profetizado. Mas no 36º ano do seu reinado, outra ameaça apareceu. Não mais do sul, mas do norte. Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e começou a fortificar Ramá, uma cidade estratégica, quase como um cerco comercial. E aqui, pela primeira vez, Asa vacilou. O rei que antes confiara em Deus contra 1 milhão de soldados, agora buscou socorro em outra fonte: o homem. Ele pegou o ouro e a prata do templo e fez aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. Um pacto político, uma jogada diplomática, uma estratégia humana. E funcionou. Ben-Hadad atacou Israel ao norte, forçando Baasa a recuar de Ramá. Na aparência, Asa venceu. Mas o céu via diferente. Deus não mede vitórias por resultados imediatos, mas por posturas eternas. Por isso, o vidente Hanani foi enviado a Asa com palavras duras. Porquanto confiaste no rei da Síria, e não no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Segundo as Crônicas 16:7. Hanani lembrou a Asa da vitória contra os etíopes. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimos carros e cavaleiros? Contudo, porque confiaste no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. V.8. Mas agora Asa havia escolhido confiar no homem, e com isso perdeu mais do que uma batalha, perdeu a paz interior. O vidente conclui com uma das frases mais fortes de todo o Antigo Testamento. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. V.9. Asa não reagiu bem. Ao contrário de seus primeiros dias, ele endureceu o coração. Mandou prender Hanani. Perdeu-se em orgulho, em dor, talvez em arrependimento. E a partir daquele dia, a Bíblia diz que ele começou a sofrer de uma doença nos pés. Um detalhe aparentemente físico, mas carregado de simbologia. O homem que andou com Deus agora mancava. Mesmo enfermo, Asa não buscou ao Senhor, mas confiou apenas nos médicos. E ainda assim morreu em honra. Foi sepultado com grande pompa em uma sepultura escavada para si, cercado de perfumes e especiarias. O povo chorou. A cidade lamentou. Mas os céus guardaram silêncio. A trajetória de Asa é um espelho da nossa. Um começo puro, cheio de zelo, reformas, coragem, fé. Conquistas que vêm com joelhos dobrados e lábios em oração. Mas com o tempo, o coração se acomoda. A fé que antes rasgava os céus começa a dar lugar a soluções práticas, humanas, lógicas. E é aí que perdemos o que temos de mais precioso, a confiança. Mas mesmo em sua queda, Asa nos ensina. Ele nos mostra que fé genuína é possível, que Deus responde orações sinceras, que o céu ainda intervém quando um só justo se levanta. E mesmo no erro, ele prova que o Senhor não abandona a quem um dia o buscou de todo o coração. Na parte final, veremos o legado de Asa, o impacto que sua vida gerou mesmo após sua morte, e o que isso diz sobre os dias em que vivemos. Porque no fim, a coragem que mais importa não é a de vencer uma guerra, mas a de continuar confiando, mesmo depois da vitória. Mas a história de Asa não termina na planície de Maressa. A vitória estrondosa sobre Zera e seu 1 milhão de soldados não foi o fim de sua jornada, apenas o clímax de um capítulo. O que veio depois revela ainda mais sobre o coração desse rei e como até os mais fiéis podem tropeçar se deixarem a confiança em Deus escorregar pelos dedos.
Após a batalha, Asa volta para Jerusalém carregando não apenas os despojos da guerra, mas a certeza de que o Senhor era com ele. E é nesse momento que Deus envia um profeta com uma mensagem. Azarias, filho de Oded, vem até o rei com palavras que cortam como espada. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Mas, se o deixardes, ele vos deixará. Esse foi o aviso. O alerta. O lembrete de que a fé não pode ser episódica. Não é uma atitude para momentos de desespero, mas uma jornada constante. Asa ouve e responde. Ele intensifica ainda mais as reformas. Reúne todo o povo, renova a aliança, remove até sua mãe do trono por idolatria, como já vimos. E aí vem a fase mais gloriosa de seu reinado. Uma fase de paz, de ordem, de estabilidade. O povo prospera. As famílias crescem em segurança. As muralhas são fortalecidas. O culto ao Deus de Israel floresce. Por 25 anos, Asa reina com justiça, integridade e temor ao Senhor. São anos de ouro. Mas como em tantas histórias humanas, a prova final não vem em guerra, mas na rotina. No 36º ano do seu reinado, Asa se depara com uma nova ameaça. Não de Zera, não de 1 milhão de soldados, mas de Baasa, rei de Israel, que começa a fortificar a cidade de Ramá para isolar Judá. O desafio agora não era militar, era político. E Asa, diferente de antes, não se ajoelha, não ora, não clama. Ele envia prata e ouro ao rei da Síria e faz uma aliança com um povo pagão para resolver a situação. E funciona. Baasa recua. O plano dá certo. Mas o preço espiritual foi alto. Deus envia outro profeta, Hanani, para confrontá-lo. E o recado é duro. Porque confiaste no rei da Síria e não no Senhor teu Deus, perdeu-se a vitória. Hanani relembra a Asa da vitória sobre Zera, de como Deus deu livramento sem nenhuma aliança carnal. E diz mais: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Mas Asa não ouve. Ele não se quebranta. Pelo contrário, se ira, manda prender o profeta e começa a oprimir parte do povo. Algo se perdeu no coração do rei. O mesmo que um dia se ajoelhou em Maressa, agora se endurece no palácio. E os anos finais do seu reinado são marcados por uma doença nos pés, simbólica, talvez, de um homem que já não caminhava com Deus como antes. A Bíblia diz que, mesmo doente, Asa não buscou o Senhor, mas os médicos. Não que a medicina fosse o problema, mas sim a omissão de Deus na equação. Era um coração que já não dependia mais. Asa morreu no 41º ano de seu reinado. Foi sepultado com honra, com grande queima de especiarias, como convinha a um rei. E sim, a Bíblia diz que ele foi íntegro todos os seus dias, mas também nos deixa o alerta. Até os justos podem errar se deixarem de confiar. A história de Asa é um espelho. Começa com fé, explode em glória, mas termina com um lembrete amargo. Confiança em Deus não pode ser uma fase, precisa ser uma postura vitalícia. Ele nos mostra que vitórias extraordinárias vêm de orações sinceras, e quedas silenciosas nascem de autossuficiência sutil. Quantos de nós já vivemos um momento Maressa, onde tudo parecia perdido e Deus interveio? Mas depois, quando as lutas ficaram menores, achamos que podíamos resolver com jeitinho, com contatos, com acordos. Asa grita para nós através da eternidade. Confia no Senhor em todo o tempo, não só quando o inimigo parece grande. A fé que vence gigantes é a mesma que evita alianças perigosas. O mesmo joelho que se dobra em guerra precisa continuar dobrado na paz. O coração dependente em tempos difíceis deve permanecer dependente em tempos tranquilos. Porque o maior inimigo não é aquele que grita no campo de batalha, mas o orgulho que sussurra no palácio. Que a tua história não termine como a de Asa. Que tua fé não seja sazonal. Que tua confiança em Deus não dependa do tamanho do problema. Que teu coração seja firme, não só no campo de batalha, mas também no cotidiano da vida. Se hoje você está cercado, lembre-se de Maressa. Se hoje você está em paz, lembre-se de Azarias.
E se hoje você está fazendo alianças com o mundo, lembre-se de Hanani, porque os olhos do Senhor ainda passam por toda a terra, procurando alguém como Asa, no início. Que ele te encontre fiel, que tua oração ainda seja: ajuda-nos, Senhor, porque em ti confiamos, e que tua história seja escrita com fé, até o fim.